Deixa eu compartilhar. Aqui. Foi. Galera, olha só. Então a gente vai ver hoje as noções básicas aí de estatística, né? O basicão aí com vocês. Mudou aí a tela para vocês? Tá mudando? Só para eu saber? Sim. Mudou? Beleza, olha só. Primeira coisa, quando a gente fala de estatísticas, daí é só uma definição rápida para a gente começar a conversar sobre isso, galera. Então, estatística é uma ciência que ela vai trabalhar com os elementos e modelos probabilísticos, tá? Isso não tem muita importância para vocês, mas a gente sabe que estatística, a principal coisa que tem de informação importante para vocês, talvez que possa ser até o que é mais cobrado no Enem, é essa estatística que a gente chama de estatística descritiva, tá? Ela pode ser descritiva ou inferencial. Qual que é a diferença? Descritiva é associar aquela parte de coleta, organização e análise de dados. E aqui, quando a gente fala de coleta, organização e análise de dados, pessoal, a gente está envolvendo aquela parte que o Enem gosta muito de cobrar, que são tal dos gráficos e as tabelas, tá? Então, dentro de estatística, tem uma parte que é muito importante, que é muito cobrado no Enem, que é a organização dos dados de uma pesquisa, por exemplo, dentro de tabelas ou dentro de gráficos. Essa estatística é chamada de estatística descritiva, tá? Já a estatística inferencial, ela está mais associada quando você tem esses dados nas tabelas, esses dados ou em gráficos, você ter conclusão sobre aquilo e poder tomar uma decisão do que fazer. Seria como se fosse assim, vamos adaptar isso para a pandemia de hoje. Você vai saber quantas pessoas em Linhares estão contaminadas, você vai pegar e você vai organizar esses dados. Você vai fazer um gráfico mostrando os bairros que têm maior número de contaminação. Aí você vai concluir que naqueles bairros não pode ter, vamos dizer, é obrigatório o uso de máscara. Você tomar a decisão a partir dos dados que você encontrou na pesquisa. Então, isso é só uma definição, tá, pessoal? Só para vocês terem noção, mais ou menos. Estatística descritiva, estatística inferencial. Outro conceito que vocês têm que saber, eu acho que vocês já sabem, com certeza, é sobre população e amostra. Quando a gente fala de estatística, a estatística geralmente ela estuda a amostra. E o estudo dessa amostra é representativo para a população. Não sei se vocês já... Principalmente vocês que foram vistos, provavelmente talvez tenham até um aprofundamento nessa parte, né? Por exemplo, se eu tenho uma população de Linhares e eu quero estudar sobre alguma característica, alguma variável aqui que represente essa população, a minha amostra tem que ser de um certo tamanho para ela ser significativa. Às vezes não tem quando tem eleição? Quando tem eleição eles falam assim, pesquisou 3.963 pessoas para fazer aquele, tipo, para saber qual candidato que estava na frente, ou ganhando ou perdendo. Aquele 3.923, ele não é do nada. Aquele 3.923 tem um monte de cálculo que a gente consegue chegar, que aquele número da amostra, no caso, ela é representativo para a população, tá? Então, população é o conjunto total, é tudo. A amostra é uma parte dela. Quando a gente estuda estatística, pessoal, é muito comum a gente falar, estatística da população. Não existe estatística de população, tá? O que existe para a população é parâmetro. Agora, para a amostra, sim. Aí sim a gente tem estatísticas da amostra. Agora, a partir do momento que essa estatística de amostra ela pode ser representativa para a população, o todo, aí a gente já chama isso de parâmetro. Tá? Então, analisar o todo da população é parâmetro. Analisar a amostra, a gente faz por dados estatísticos. Você vai fazer uma pesquisa na cidade. Se sua população é de 10 mil, você tem que pegar uma amostra que é significativa para você elaborar a estatística dessa amostra e, consequentemente, virar um parâmetro para a população. Beleza? Então, essa é a diferença entre população e amostra. Tranquilo? Outra coisa que talvez não sei se é novidade para vocês, ou se vocês já viram, mas isso aqui pode ser questão de Enem, tá? Eu já vi questões de vestibulares só sobre essa parte teórica aqui.
São os tipos de variáveis. Primeiro, variável, pessoal, é tudo aquilo que está relacionado com a população, alguma característica da população. Então, a gente precisa estudar uma variável da população, a gente está estudando uma característica daquela população. E aí ela se divide em qualitativa e quantitativa. Muito tranquilo. Qualitativa vai representar uma qualidade. Quantitativa, uma quantidade. Quais são as qualitativas? Elas podem ser nominais, por exemplo, profissão, sexo, religião, ou ordinal. Quando a gente fala de ordinal, é quando você consegue responder por uma ordem. Por exemplo, estágio da doença, da pandemia. A estágio da doença não, estágio da vacina, por exemplo, que eles estão tentando aí descobrir para a pandemia. Você tem a fase 1, fase 2, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, isso é qualitativa, ordinal. Nominal, você só vai colocar o nome. Por exemplo, profissão, professor, engenheiro. Você vai só escrever. Essas daí, qualitativas, não são muito cobradas no Enem, não. O que é cobrado mais no Enem são as quantitativas, que elas podem ser discretas ou contínuas. Aí a gente começa já a ter que prestar atenção nisso daí, porque isso influencia lá na frente. Qual a diferença entre uma variável que é quantitativa discreta e uma que é contínua? Fácil de identificar. Só você olhar nos exemplos, olha só. Quantitativa discreta, número de filhos, número de acessos à plataforma. Contínua, altura, peso. Qual que é a diferença de uma para outra, pessoal? Quando a gente fala em quantitativa discreta, a gente está falando de valores que só podem ser representados por números inteiros. Então, por exemplo, quando eu falo número de crianças que nasceram no Hospital Rio Doce ao longo do ano de 2020, eu tenho uma variável quantitativa, que é o número de crianças, e ela é discreta. Por quê? Não existe nascer uma criança e meia. Ou nasce uma criança, ou nasce duas crianças, certo? Da mesma forma, se eu falar número de óbitos em acidentes de trânsito, não tem como uma pessoa morrer ou deu uma morte e meia. Não tem. Então, tudo isso é variável discreta. Já a variável contínua é aquela que pode ter valores, vamos dizer, quebrados. Valores decimais. Por exemplo, a altura. Eu posso ter 1,30 m, 1,32 m, 1,27 m, 1,15 m e assim vai. E o que isso influencia lá na frente, pessoal? Influencia como essas variáveis são representadas. Geralmente, as variáveis discretas, elas podem ser representadas por meio de tabelas normais. E as variáveis contínuas entra um assunto chamado intervalo de classe, que é utilizado para representar. Por exemplo, quando você coleta algum dado que ele é contínuo, como altura, essas coisas aí, você não vai representar todas as alturas. Você geralmente representa assim, a altura de 1,30 m a 1,35 m tem 70 pessoas. De 1,35 m a 1,40 m tem X pessoas. Isso a gente chama de intervalo de classe. A gente vai olhar daqui a pouco e aprender a calcular como que a gente faz esse intervalo de classe, quantas classes tem que ter dentro de uma variável quantitativa contínua, tá? Então, esses são os 4 tipos: qualitativa, nominal e ordinal, e quantitativa, discreta e contínua. Beleza? Isso daqui eu não sei se é novidade para vocês, mas é muito importante saber, principalmente quando a gente for falar sobre mediana. Quando você faz uma pesquisa, você tem os dados brutos. O que são os dados brutos? Você começou a pesquisar na cidade. Foi lá na cidade, começou a rodar e foi, quanto você pesa? Quanto você pesa? Quanto você pesa? Você está anotando. Anotou um abaixo do outro. Quando você pega esses dados brutos de tudo que você pesquisou e você organiza ele em ordem crescente, e aí eu posso falar que pode ser em ordem crescente ou ordem decrescente. Você organizou isso em ordem crescente ou ordem decrescente, a gente tem o que a gente chama de rol, tá? A gente usa muito isso quando a gente calcula mediana. A gente só pode fazer mediana de dados se a gente colocar esses dados organizados no rol, em ordem crescente ou em ordem decrescente.
Quando a gente for estudar cálculo de mediana, não existe você calcular mediana de dado bruto. Você precisa organizar no formato de rol. Então, toda vez que vocês pegarem exercício que vai falar de mediana, sempre tem que vir essa palavra na cabeça. Rol, organização dos dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tá, pessoal? Nunca esqueçam disso. Depois, distribuição de frequências para dados discretos. Prestem atenção. Vocês já ouviram falar nesses termos aqui? Só para eu ter noção. Se eu faço ali ou se eu já posso só bater um papo com vocês. Todo mundo já ouviu falar de frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada e relativa acumulada? Dê só uma revisada, professor. Beleza. Então Passa vamos lá. rapidinho assim por cima, porque eu não. Eu acho que eu já vi, só que eu não tô lembrando. Beleza, então vamos relembrar. Olha só, quando você faz uma pesquisa, quando você tem uns dados de pesquisa, o que é frequência absoluta? Se eu pesquisei, por exemplo, a altura, vou colocar a altura não, vou colocar dado discreto, né? Pensa em uma quantidade discreta. Número de pessoas que nasceram por dia, sei lá, no Brasil. A frequência absoluta, pessoal, por exemplo, se eu for avaliar em um mês, eu vou avaliar isso durante um mês e vou ver quantas pessoas nasceram cada dia desse mês. Aí eu coloco assim, no dia 1, eu vou olhar lá, no Brasil todo nasceram 30 mil. Isso é a frequência absoluta, é o valor exato daquele dia. Nasceram 30 mil. No dia 2 nasceu 23 mil. No dia 3, 10 mil, 5 mil e assim vai. Ou seja, é o valor exato daquele dia. A frequência relativa, o nome já fala, relativo, é em relação ao total. Tanto a frequência relativa como a relativa acumulada, galera, sempre vai ser dado em forma de porcentagem para vocês, tá? Os exercícios sempre vai ser dado em forma de porcentagem. Vamos supor que ao longo desse mês nasceram 100 mil crianças. E lá no dia 5 nasceram 10 mil. Então a frequência relativa é de 10%. Ou seja, a frequência relativa é a porcentagem daquele valor. A frequência absoluta acumulada, deixa eu tentar falar para vocês com um exemplo também, para ver se vocês conseguem entender. Vamos supor assim, no dia 1 nasceram 5 mil. No dia 2 nasceram 3. O que é a frequência acumulada? Acumulada, você sempre soma tudo que veio antes, tudo que antecipou. Então, por exemplo, se eu falo que no dia 1 nasceu 5 mil, no dia 2 nasceram 3 mil crianças, a frequência absoluta acumulada é de 8 mil. Ou seja, o que vai acumulando, né? Eu vou somando tudo que vem antes. Aí vamos supor que no dia 3 nasceu mais 2 mil crianças. A frequência absoluta acumulada no dia 3 vai ser de 10 mil. Por quê? Teve 5 mil no primeiro dia, 3 mil no segundo dia e 2 mil no terceiro dia. Isso é frequência acumulada. Da mesma forma é a relativa, só que em porcentagem. Tá? 10% nasceu hoje, 5% nasceu no segundo dia. Então, a frequência acumulada do segundo dia corresponde a 15%. Tá? Muito comum ter exercício no Enem só de interpretação disso, tá? Ele dá um gráfico lá, ele pode dar uma tabela, colocar as frequências relativas e ele vai lá e fica fazendo a afirmação. Até o tal dia, tantos por cento da população teve isso. E vai afirmando. Quer ver? Eu acho que eu até trouxe um exemplo aqui para vocês. Número de veículos. Tá vendo? Frequência absoluta, 6, 8, 3, 2 e 1. 6 aqui, 8, 3 e 1, dando um total de 20. A frequência relativa é a porcentagem. Por que é 30%? Porque é 6 de 20. Por que é 40%? 8 de 20. 15%? 3 de 20. 10% é 2 de 20. E 1 de 20, 5%. Sempre, pessoal, a frequência relativa total tem que dar 100%. Aí, como fica... Oi? Fala para mim. Alguém falou alguma coisa, gente? Não, né?
Já a frequência acumulada, ó, primeiro dia, 6. Depois, por que aqui é 14? Porque, ó, no segundo dia teve 8. Então, 8 mais 6, 14. Você vai somando, ó. Depois teve mais 3. Então, 14 mais 3, 17. Depois mais 2, 19, 20. Mesma coisa acontece com a porcentagem. Lembrando que o total, ó, tem que estar sempre 100%. Na relativa é a mesma coisa, ó. Vai tendo o acúmulo da porcentagem, ó. 6 era 30%. Aí no segundo aqui deu 40%. Qual que vai ser a relativa acumulada? 70%. Tranquilo, pessoal? Deu para lembrar isso daí? O que é frequência relativa acumulada? O que é frequência absoluta? Aham. Já tinham visto isso, né? Top. Então vamos lá. Tem exercício também no final para vocês tentarem fazer sobre isso. Olha só, isso daqui é importante e já vai servir lá para frente também, assim como a questão do rol. Muito comum em dados contínuos, pessoal, eles utilizarem essas classes para representar. O que são essas classes? Essas classes são intervalos, a gente fala. Então, vamos supor que isso daí seja massa corporal, tá vendo? De 20 pessoas. Como o dado é contínuo, ele não vai representar específico, porque senão eu teria que fazer uma tabela muito grande, né? Vamos supor que cada um deu massa corporal diferente. Um deu 45,2, o outro 45,7, o outro... Ele teria que fazer uma tabela gigante se ele fosse representar isso só em uma tabela. Então, por isso, ele usa o intervalo de classe. As classes. O que são as classes? Nada mais é do que intervalo, que tem um valor mínimo e um valor máximo, e eu pego todos esses valores que estão entre esse mínimo e entre esse máximo. Então, quando eu coloco aqui que a massa corporal é de 45 até 55, na verdade aqui, né, é de 45 até 54,999, né? Observe que quando você tem o tracinho, pessoal, do lado, o valor está sendo incluso. Quando você não tem o tracinho do lado, ó, esse já vai ser representado na outra classe, ó. E aí eu tenho a frequência. Então, geralmente, dados contínuos são representados em intervalos de classe. E aí eu tenho uma coisa para vocês guardarem para a gente usar depois. Como que eu calculo, professor, a média quando eu tenho um intervalo de classe? Porque geralmente, para a gente calcular a média, a gente usa o valor inteiro, né? Agora, por exemplo, se eu quisesse calcular a média da massa corporal dessa galera aqui, como que eu faria? Sempre, galera, que for dado contínuo que tiver intervalo de classe, para você calcular a média, você precisa pegar o valor central. Como assim, professor, o valor central? Pô, entre 45 e 55, o valor central é o 50. Então, na hora de calcular a média, você pegaria 50 vezes 3, 60 vezes 6, 70 vezes 7, 80 vezes 3 e 90 vezes 1. Então, tem questão que envolva intervalo de classe, lembre-se sempre, o valor que vai para você calcular uma média sempre é o valor central, o valor que está no meio, tá? Lá na frente, quando a gente estudar média, mediana, essas coisas, a gente vai ter questões que vão ter distribuição de dado contínuo por meio de intervalo de classe. E para você calcular isso, você precisa utilizar o termo central. Tá, galera? Não adianta usar outro termo, tem que ser o central. Então, isso mais uma informação para vocês. Isso daqui, ó, eu nunca vi o Enem cobrar, tá? Nunca vi. Mas pode ser que ele cobre. Então, presta atenção. Como que eu defino, por exemplo, quantas classes, o número de classes, por quê? Se vocês olharem aqui no slide anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 classes. Por que eu tinha 5 classes? Como que eu defino quantas classes eu vou ter? E como que eu defino que tem que ser de 10 em 10? Por que foi de 45 a 55, de 55 a 65? Por que ele usou isso? Como que eu defino quantas classes vão ser e qual vai ser o que a gente chama de amplitude da classe? A amplitude da classe é isso daqui, ó. 45, o mínimo, é de 10 em 10, ó, até o máximo. Como que eu defino isso? Prestem atenção, que eu trouxe um exemplo aqui para fazer com vocês sobre essa questão do número de classes e como que eu defino qual vai ser a amplitude dessa classe. Vou só parar um pouquinho de compartilhar e a gente já volta. Ó,
deixa eu só ler, né? Supondo que uma amostra tem 60 elementos, que o menor valor é 12 e o maior é 100. Qual deve ser a amplitude dessa classe? Amplitude da classe, né? Não dessa classe. Qual deve ser a amplitude da classe? Galera, olha só. Tem que prestar atenção no seguinte. Deixa eu parar de compartilhar aqui que eu vou fazer aqui no quadro com vocês agora, rapidinho, essa parte aí sobre número de classe e amplitude da classe. Opa, não é aqui. Stop. Olha só. O cara falou o seguinte. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Ele falou aí que a pessoa amostra tem 60 elementos, tá? 60 elementos. Presta atenção. De acordo com o número da amostra, quem quiser anota isso daí em casa, é o seguinte. Se eu tenho 25 elementos, até 25 elementos, na verdade, pessoal, sempre, vai colocar aqui, até 25 elementos, sempre eu vou ter que ter 5 classes. Ou seja, igual o exemplo anterior que a gente viu ali da massa corporal. Eram 20 pessoas, lembra? Vou até voltar depois. Eram 20 pessoas. Se eram 20 pessoas, vocês viram que só tinham 5 classes. Por quê? Porque até 25 elementos são 5 classes. Agora, se passou de 25, se for maior que 25, o número de classes, pessoal, o número de classes, vou chamar de K. O número de classes é igual a raiz quadrada do número de elementos. Como assim, professor? Eu fiz uma pesquisa com 70 pessoas. Tive 70 dados. Quantas classes vai ter que ter essa informação? Essa informação vai ter que ter raiz de 70. Essa quantidade de classes tem que ser igual a raiz de 70. Número de elementos. Então, isso daqui é para você definir quantas classes vão ter. Você pegou um problema, e nesse problema eu tenho 20, igual era o anterior, até 25 elementos pesquisados, até 25 pessoas, até 25 qualquer coisa, obrigatoriamente na tabela tem que ser uma tabela apresentada com 5 classes. Então tem que ter 5 linhas, certo? Agora, se passou de 25, o número de classes tem que ser igual a raiz quadrada do número de elementos, certo? E aí, o outro ponto é sobre a amplitude da classe. Amplitude da classe. Quando eu falo de amplitude de classe, vocês lembram lá? Tinha assim, ó, 45 até 55. Tem que ser de 10 em 10? Tem que ser de 15 em 15? De 2 em 2? Como tem que ser a amplitude dessa classe? Para você calcular essa amplitude, o chamado de A, sempre você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai pegar o valor máximo. O que é o valor máximo? Quando eu coloco o valor máximo, galera, é o valor máximo do elemento, o elemento maior, o maior número que você tem. Tirar o valor mínimo e você vai dividir tudo isso daqui, ó, pelo número de classes. Pelo número de classes. Assim você vai saber qual vai ser a amplitude dessa classe que você está fazendo. Então, quer ver o exemplo do exercício? Ó, ele falou lá na questão, deixa eu olhar aqui que eu tenho enunciado aqui. Supondo que a amostra de 60 elementos, o menor valor é 12 e o maior é 100. Qual deve ser a amplitude da classe? Olha só. Se eu tenho 60 elementos, 60 é maior que 25. Concorda? 60 é maior que 25. Logo, o número de classes tem que ser igual a raiz de
60. Aproximadamente 7,75. Aí você vai falar assim, professor, mas eu não tenho como fazer 7,75 classes. Obviamente, eu vou fazer quanto? Vai ter que ter 8 classes dessa distribuição minha. Agora, tendo 8 classes, qual vai ser a amplitude de cada uma dessas classes? Ó, qual é o máximo que tem aí? 100. Qual que é o mínimo? 12. Quantas classes? 8. 88 por 8, que vai dar 11. Então, a amplitude vai ter que ser de 11. Ou seja, o menor é 12, não é? Então, vai ter que ser aqui, ó, do 12 ao 23. Depois, do 23 ao 34. Depois, do 34 até o 50, 40, até o 45. Ou seja, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes com amplitude de 34 até 45 de 11. Então, você tem que ter amplitude de 11. A diferença entre o maior e o menor valor tem que ser 11. Então, pessoal, quando tiverem questões, eu nunca vi questão desse tipo, mas eu estou trazendo para vocês porque vai que apareça, né? Mas eu nunca vi questão desse tipo em Enem, específico desse tipo. O número de classes em função do número de elementos. Ok? E a amplitude é função do número de classes. Então, só para eu compartilhar aí melhor com vocês, ó, se vocês observarem aqui, deixa eu mostrar. Por exemplo, nesse slide aqui, ó, por que o cara fez 5 classes? Ele fez 5 classes, se vocês observarem, ó, porque o total de elementos é 20. Sempre que tiver até 25 elementos, 5 classes. Pessoal, por que a amplitude aqui é 10? Vamos ver se está certa essa amplitude de 10. O maior valor, 95. O menor, 45. Então, dá 50. 50 dividido por 5, ó, 95 menos 45 dá 50. 50. Se eu tenho 5 classes, obviamente eu vou ter que ter amplitude de 10, que foi o que ele fez aí. Então, pessoal, assim que a gente faz para ver quantas classes vão ter e qual é a amplitude que a gente tem que utilizar de cada uma. Deu para entender isso daí, galera? Ou falei rápido demais? Deu Manda um pra joinha entender. aí. Entendeu, Vivian? Aham. Então, caso tenha alguma questão desse negócio de amplitude de classe, lembra sempre disso, tá? Passou de 25, tira a raiz. Antes de 25 é 5. E a amplitude é só você pegar a diferença do maior e do menor e dividir pelo número de classes. Beleza. Isso aqui é só para mostrar a vocês como que pode aparecer os intervalos, tá, galera? Acho que isso daqui não é novidade para ninguém. É demonstração de intervalo, né? Fechado, fechado, fechado e aberto, aberto, fechado e aberto e aberto. Ou você representa pelas barrinhas, ou às vezes pode aparecer com colchetes. Se o colchete está para dentro, né? Quer dizer que está fechado o intervalo. Se ele está para fora, contrário, tá vendo? Quer dizer que o intervalo está aberto. Isso aí vocês podem ver depois. Beleza, pessoal? Tem umas questões aí. Eu acho que eu vou deixar vocês resolverem elas, porque elas são questões fáceis. E aí eu quero deixar vocês tentarem resolver. Semana que vem, nessa aula mesmo, que a gente vai para a parte 2, nessa parte 2, a gente vai ver mais a questão de um aprofundamento nessa questão de análise de dados. Deixa eu ver se já vem média depois. Enfim, tentem fazer essas questões e aí vocês tentando fazer elas, eu mando o gabarito para vocês depois, tá? Tem, deixa eu ver quantas, 1, 2, 3, 4, 5, essa aqui de frequência absoluta, frequência relativa, 6 questões, essa é no Enem também de análise de dados.
Só para frisar aqui, questão bem fácil, só falando de variáveis quantitativas, tá? Fazem o seguinte, tentem responder essas 6 questões, e aí depois eu mando o gabarito lá mesmo no grupo de vocês. Eu pego onde que eu mandei a aula, eu coloco gabarito das questões, questão 1, questão 2. Eu acho que ninguém vai ter problema nenhum não, porque não tem nada demais aqui não, nas questões. É só questão mesmo de leitura e interpretação de análise de dados, frequências, essas coisas. Combinado, pessoal? Aí semana que vem, tendo esse assunto básico aí já, pessoal, eu acho que eu já vou começar a entrar direto nas questões de média, essas coisas, tá bom? Porque análise e interpretação de gráficos, daí vocês têm, de repente eu faço só lista de exercícios para vocês fazerem, depois eu coloco questões de análise e interpretação de gráfico para vocês estudarem. Mas aí semana que vem já entra já em média, média simples, média ponderada, tudo bonitinho. Tranquilo? Por hoje é só, e semana que vem então a gente já vai lá para a parte de cálculo disso daí. 2 coisas muito importantes para vocês lembrarem, pessoal. Lembra o que é ROL, tá? Se você não souber, se você nunca, talvez você já tinha ouvido falar, mas se nunca ouviram, lembra aí para a gente o que é ROL. E também lembra sobre quando a distribuição não for contínua, né, a gente vai pegar o intervalo. Acho que isso talvez as 2 coisas mais importantes aí que tem que lembrar para usar depois. O restante são tudo coisas que vocês já sabem aí, que vocês já estudaram alguma vez. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só isso, que é só essa introdução mesmo. Semana que vem a gente volta já falando sobre média, mediana, essas coisas tudo aí. Valeu? Abração. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu!